tá? Porque nós já resolvemos o problema imprimindo o salve simpatia. Mas existe um outro recurso importantíssimo para scripts, que é a hashbang. O símbolo, inclusive, aqui que nós utilizamos no curso, né, a hashbang. Hash é como os gringos chamam a cerquilha e bang é como eles chamam a exclamação. Esses dois caracteres são muito importantes e o uso ou não deles não tem necessariamente grandes consequências, mas dependendo pode fazer diferença sim. Como digo, no Shell tudo depende, porque eu posso, por exemplo, acabar executando o meu script em um Shell que não é capaz de interpretar tudo que eu escrevi no meu script. Lembra que a gente tem vários Shells, alguns vão ter diferenças de sintaxe na criação, na construção das linhas dos comandos do script, e aí a gente vai ter problemas, né? É muito comum o pessoal que usa o shell ZSH, o shell muito bom também, tentar executar scripts em shell bash, escritos para o bash, e aí fala assim, pô, mas não está funcionando o script, e quando vai ver, porque foi executado com o ZSH. Por que foi executado? Provavelmente porque não tinha a hashbang determinando quem é o interpretador a ser utilizado. Por isso que a linha da hashbang também é chamada de linha do interpretador de comandos. E não serve só para o shell. Você pode escrever scripts em PHP, em Perl, em Python, em Lua, em AWK, e determinar quem vai interpretar aquelas instruções, aqueles comandos, com a linha do interpretador, com uma hashbang. Mas antes de chegar aqui na hashbang, lembra que no começo eu falei que quando a gente não dá permissão de execução, a gente fica limitado a duas formas de executar o script, né? Ambas envolvendo o nome do arquivo ser utilizado como argumento. Mas eu falei que o arquivo poderia ser executado como argumento de um shell, ou então carregado sem iniciar uma nova sessão, utilizando o processo que a gente chama de carga, ou source em inglês. E eu quero mostrar isso para vocês antes da gente seguir, é uma boa oportunidade, que é a seguinte. Bom, vamos ver primeiro o conteúdo do arquivo de novo, né? Só para a gente saber o que tem lá. Veja que eu tenho apenas um comando echo, tá certo? Da forma que eu executei aqui, como invocando pelo nome do arquivo, eu poderia, aí eu acabei de mostrar, né, que eu poderia também fazer como argumento do bash. Então está aqui salve sh e perfeitamente executado. Mas isso teve uma consequência. Quando eu chamei o executável do bash aqui na linha do comando, isso criou um novo processo do shell, ou seja, tem um processo filho do processo do shell que está rodando aqui nesse terminal, como nós vimos na parte anterior. Ok? Eu tenho um novo shell sendo executado para interpretar o conteúdo desse arquivo. Se eu não quiser que isso aconteça, em vez de executar o conteúdo do arquivo invocando o executável do shell, eu posso usar um comando interno do shell, que é o comando source. O comando source não vai gerar uma nova seção do shell, por isso que não entrou naquela minha definição de script. Lembra que eu falei assim, script é uma das várias formas de você executar o shell não interativamente. O source não entrou nessa demonstração porque o source não é uma nova seção do shell interativa. Embora o shell vá ler o conteúdo de um arquivo para interpretar as linhas que ali houver, isso será feito sem criar um novo processo do shell. Então o shell não muda de modo. E aí eu tenho aqui o salve, né? Eu posso simplesmente executar sem criar uma nova seção do shell. Veja inclusive o seguinte, vamos fazer aqui a expansão, do traço. O
Traço é aquele parâmetro que expande as opções de início do shell. Quais são as opções do início do shell? Está aqui, ó. HIMBHS, que a gente falou que não importava. O que importa é que existe esse I. Eu estou no modo interativo. O que acontece se eu fizer esse comando lá no meu script? Vamos editar com o Vim para ver isso, ó. E aqui eu vou colar o nosso eco cifrão traço, ou seja, expansão do traço. Salvando e saindo, executando com o bash, veja que o interativo sumiu, então eu saí do modo interativo. Mas se eu fizer com o source, eu continuo no modo interativo. Então, ainda vale aquela minha definição de que o script é uma das formas de executar o shell de modo não interativo, mas não significa que o conteúdo de arquivos não possa ser executado no modo interativo. Só que não é uma execução do shell. O shell já está em execução, o que eu estou executando é um comando interno. Inclusive o source tem um apelido, né, que é o comando interno ponto. Ponto e source são a mesma coisa. E eu gosto de mostrar o ponto aqui nessa altura da aula, justamente porque eu acabei de falar que ponto era o nome de um diretório. Mas aqui eu estou invocando um comando, eu não estou me referindo ao nome de um diretório. Ponto aqui é o nome do comando que o shell vai executar. Então não há confusão entre o ponto comando e o ponto nome de diretório, tá certo? Então beleza, ó. Tá lá, mesmo efeito do source. Maravilha, agora sim a gente vai poder falar da hashbang e para isso eu vou voltar um pouquinho para o slide. E aqui estamos nós, eu já mostrei esse slide, é o slide onde eu comecei a falar sobre hashbangs, mas a gente precisa entender alguns aspectos mais internos da hashbang para entender também para que ela serve e qual é a utilidade prática dela para a gente. Veja, tem alguns conceitos que são muito importantes em relação ao sistema operacional. Para começar, tudo que é executado no sistema operacional é executado na forma de um processo. Eu já comentei isso na parte anterior. Se o processo fosse que nem essa estante aqui atrás, o conteúdo do arquivo executável, que o arquivo do programa, tem que ser carregado numa das prateleiras, outras prateleiras vão receber outras informações e aí a gente tem um processo. Esse processo ele é montado na memória, é uma imagem na memória. É o que a gente chama também de memória virtual, enfim, ou layout de memória, tem vários nomes. No fundo, o que interessa para a gente é que isso é um processo, essa estrutura de dados na memória associada a um programa que será executado é um processo. Acontece que para fazer isso, o arquivo executável precisa estar num formato que a gente chama de binário. Binário, um arquivo binário é aquele arquivo cujos zeros e uns, cujos bits e bytes não tem obrigatoriamente que formar caracteres que nós conseguimos ler. Já um arquivo texto, como esse do script que a gente acabou de escrever, os bits e bytes terão que formar caracteres legíveis. A diferença entre o binário e texto é basicamente essa, porque o texto não poderá ser colocado na prateleirinha do processo lá na memória. Então, o que acontece? O nosso script é texto. Como que ele vai ser executado? Internamente, lá no código-fonte do shell, existem várias chamadas de funções da biblioteca cpadrão, né? Aquela biblioteca que é um dos componentes do sistema operacional, como nós vimos na primeira parte. Existem duas funções que são chamadas, a invocação de funções a gente chama de chamar, né? Fica até redundante em português, mas é assim mesmo, a gente
chama essas funções. Então, nós temos duas funções que são chamadas para iniciar processos. Isso para o shell cumprir com um papel que eu já insinuei aqui algumas vezes, né? Que além de interpretar os nossos comandos, o shell precisa providenciar a execução dos comandos. Então, como que isso acontece? Através dessas duas chamadas de sistema. A primeira chamada de sistema que acontece é uma chamada do tipo fork, da família fork. No caso do GNU Linux, especificamente, é uma chamada do tipo clone. Então, o que é o clone? O processo do shell que está providenciando a execução do comando faz uma cópia, recebe uma cópia de si mesmo. É produzida uma cópia do processo do shell que está executando alguma coisa. Essa cópia é idêntica em todos os aspectos. É como se eu pegasse a estante aqui atrás de mim e, num passe de mágica, criasse outra estante exatamente igual, exceto por uma informação: o número de identificação do processo, o PID, como nós vimos na parte anterior. Então, eu terei dois processos idênticos com PIDs diferentes. O PID do processo pai, a seção do shell, que deu início ao novo processo, e o processo filho será uma cópia do pai, será um clone do pai. Num segundo estágio, deverá ser feita uma segunda chamada de sistema, que é a chamada de sistema da família exec. Tem várias funções diferentes dessa família, exec-ve, exec-v, enfim. Não importa para a gente, isso está no nível ali da programação do shell, que não interessa para a gente. A chamada exec deve receber o nome do binário que será transferido para a nova estante, a estante que foi copiada, que é idêntica à estante do processo pai, né? A estrutura de memória do processo pai. Só que, e se for um arquivo texto, já que eu só posso mandar binário, se for um arquivo texto, eu não posso colocar isso na minha estante nova. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa chamada vai terminar com erro. Terminando com erro, por esse motivo, o shell já sabe que, bom, não é para fazer a chamada de sistema desse nome de arquivo, porque ele é um arquivo texto. Aí o que acontece? O shell verifica se os dois primeiros caracteres do arquivo texto são a cerquilha e a exclamação, ou em inglês, hash e bang. Tá? Inclusive, esse nome é o nome original, sim, tá, gente? O Ken Thompson, quando bolou essa funcionalidade do shell, ele chamava toda hora, não era porque era um nome, não, escreve aí, hashbang, alguma coisa, né? Ele falava em inglês assim. Depois o pessoal, por utilizar isso muito no shell, né, começou a chamar de shebang, né, SH de shell, então era shebang, mas é hashbang, que a gente chama e eu fico com esse nome. Enfim, encontrando esses dois caracteres no comecinho do arquivo, o shell vai fazer o exec utilizando o próprio executável que estiver indicado onde? Na própria hashbang. Tudo que vem depois da cerquilha e da exclamação é o caminho e o nome de um arquivo binário executável. No caso aqui do exemplo, é /bin/bash, ou seja, eu quero executar o binário do bash que está no diretório /bin. E com isso, o exec vai ser feito para o binário bash, passando o nome do arquivo, quem é o nome do arquivo? Salve.sh, como argumento. Então, executar com uma hashbang é a mesma coisa que executar /bin/bash e o nome do arquivo. Basicamente como se a gente não tivesse permissão de execução. Mas isso não importa, porque a gente invocou o script pelo seu nome e é isso que a gente quer. A funcionalidade da hashbang é para essa finalidade. É complicado porque envolve coisas que acontecem internamente, no nível do código do programa. Mas para a gente, aí sim entra o aspecto prático do uso da hashbang, é importante que a gente entenda o significado final de ter uma hashbang. Sempre que
o arquivo texto executável possuir os dois caracteres ali, hashbang no comecinho, são os dois primeiros caracteres do arquivo, tudo que tiver no restante da linha será tratado como o nome do executável utilizado para receber o nome do próprio arquivo como argumento. Então, isso é o efeito prático de uma hashbang. Para que isso serve? Ora, sem a hashbang, aqui como nesse exemplo aqui, que foi o que nós fizemos até agora, o shell ainda vai fazer a chamada de sistema fork, que é clone, né? Vai criar um clone de si mesmo, vai tentar fazer o exec e vai ver que não tem uma hashbang no começo do arquivo, porque é um arquivo texto. Então vai cair na mesma situação aqui do lado, né? Mas nesse caso, como não há hashbang, o próprio clone que foi feito, um novo processo do próprio bash, o próprio executável, shell, enfim, seja lá de onde você estiver, o shell que você estiver usando, né? Eu falo bash porque a gente está usando bash no terminal nesse momento. E, enfim, o próprio processo clonado, o próprio shell clonado, é que vai receber o conteúdo do arquivo, ou o nome do arquivo, como argumento. E aí o conteúdo será executado. Então, a diferença é essa. Sem a hashbang, o próprio shell que recebeu o nome do arquivo pela linha do comando é que será utilizado para executar o conteúdo desse arquivo. Veja, mas não o mesmo processo do shell. Um novo processo do shell é iniciado para executar esse arquivo, como se fosse uma outra instância do mesmo shell. Já com a hashbang, você pode estar trabalhando num shell ZSH, num shell fish, mas se houver uma hashbang no seu script, é o interpretador da linha da hashbang que será utilizado para executar o conteúdo do arquivo. Então, ela é importante? Ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Se você sabe que só vai usar aquele script a partir de um shell compatível com aquilo que você escreveu no script, você sabe que ele nunca será utilizado de outra forma, não há por que colocar uma hashbang. Normalmente, scripts que são feitos para o shell SH e para o shell bash, e você já usa o bash, normalmente eles você não vai precisar colocar hashbang, se você sabe que só vai ser executado numa dessas duas situações. Agora, se você utiliza normalmente o ZSH, ou você está querendo garantir que a pessoa que vai executar o seu script execute sempre aquele conteúdo a partir de um determinado shell, não, aí sim você precisa colocar uma hashbang. Como sempre no shell, tudo depende, tá? Então avalie as situações. Inclusive na apostila eu coloquei ali umas perguntinhas e vale a pena você ler, porque respondendo aquelas perguntas você já sabe se é obrigatório ou não, no seu caso específico, utilizar uma hashbang. Outro problema que tem relacionado a hashbang, eu estou me demorando muito nesse slide porque é basicamente isso que tem a dizer sobre hashbang e depois eu mostro para vocês no script, eu altero o script para colocar a hashbang. Mas isso é a parte mais importante. Existe uma preocupação às vezes, eu sinceramente acho isso bobagem na maior parte das vezes, quanto à tal da portabilidade do script. O script, o pessoal coloca isso como um grande valor, né, como mais uma regra, mas a verdade é que portabilidade só é importante quando você precisa de portabilidade. Só é um valor de verdade quando você precisa escrever um script que deverá ser executado num enorme número de plataformas diferentes, além daquela que você usou até para criar o próprio script, ou seja, a máquina de outra pessoa que você não sabe quem, ou então um cliente que usa outro tipo de shell, outro tipo de sistema operacional. E aí, nesses casos, a portabilidade pode ser importante. Mas a realidade é que
90% das vezes que alguém inventa uma estatística, né, um percentual, né, aquilo foi inventado na hora. Então eu vou inventar aqui uma na hora, que é 90% das vezes que a gente está escrevendo um script é para a gente usar na própria máquina com aquilo que a gente já está acostumado a usar. Então não há preocupação de portabilidade. Os outros 10% são casos profissionais, são casos especiais, como por exemplo, eu trabalho com servidores de vários sistemas operacionais. Tem Unix, tem o GNU, tem o, enfim, tem uma variedade enorme de sistemas operacionais. E eu tenho que criar um script que rode em todos esses sistemas. E no BSD, por exemplo, no Unix, o Bash, se eu escrever um script para o Bash seria uma dependência, inclusive, ele não vem instalado por padrão no BSD, né? Você precisaria fazer uma instalação do Bash e ele não iria parar naquelas localizações que nós vimos na parte 2. Não estaria nem em /bin, como nós usamos aqui nessa hashbang, nem em /bin, nem em /usr /bin. Porque no BSD, programas que não fazem parte da base do sistema são instalados no diretório usr/local/bin. Então, o meu bash aqui com essa hashbang não seria encontrado. Para evitar esses problemas, a gente, em vez de colocar o /bin /bash ou o /usr /bin /bash, a gente coloca que quem vai interpretar o código é um programa chamado env. O programa env serve para você executar outros programas, alterando os dados que vão parar ali na prateleira do processo desse programa, ou seja, o ambiente de dados. O env executa programas alterando o ambiente de dados desse programa. Eu vou falar mais sobre isso na aula 2, inclusive já temos até os slides prontos aqui para a gente falar sobre isso. Mas o fato é o seguinte, o env faz isso. E o env, ele tem acesso ao caminho desses executáveis através daquilo que a gente falou agora há pouco, que é a variável path, a variável que está numa dessas prateleiras aqui, né, numa região que a gente chama de ambiente do processo, né, vai estar lá no ambiente a variável path, e a variável path é lida pelo env. Tá? Porque faz parte das atribuições do env saber como é que está o ambiente do processo. Então, o que acontece é que o env vai localizar nessa variável path do ambiente, né, do processo, onde que está aquele binário que você está passando para ele como argumento. Então, na prática eu vou mostrar como a gente escreve isso, mas o env vai fazer isso. Agora, o pessoal fala muito sobre este ser o jeito correto de escrever uma hashbang. Escreve lá, /usr, /bin, /env e o shell que você quer executar. Só que não é verdade. Primeiro que, beleza, o env vai estar realmente em /usr, /bin, /env. Mas quem garante que o binário daquilo que você quer executar, o bash, por exemplo, está num diretório que consta da variável path. Lembra, a variável path, eu mostrei agora há pouco, é uma lista de caminhos separados por 2 pontos. E se não estiver ali o caminho /usr, /local/bin? Entende o problema? Isso já não é garantia. Então, quando a gente tem que pensar em portabilidade, a gente não pode contar com esses recursos mágicos. O env não foi aplicado pela primeira vez para essa finalidade, para descobrir para a gente no sistema onde está o shell. Não, o env nunca foi usado, nunca foi pensado para essa finalidade.
O que acontece é que eu posso ter várias versões, às vezes, de interpretadores de linguagens de programação diferentes. E através do Envy, eu pego aquela que, seja qual for, é a padrão no meu sistema, não no sistema de terceiros. Entende? Então, para começar, não é bem assim que funciona e não é a regra. E qual seria de fato uma solução mais segura para essa situação de você ter que escrever scripts portáveis? É você escrever um script POSIX, ou seja, usando o shell SH como referência daquilo que você vai escrever no arquivo, dos comandos que você vai escrever no arquivo, para criar esse script como um instalador do script que você de fato quer compartilhar com outras plataformas. Ali, nesse script de instalação, você, por exemplo, pode localizar você mesmo, primeiro, se existe a instalação do Bash em alguma das inúmeras possíveis localidades e determinar qual é e alterar, inclusive, dinamicamente a hashbang do script que você quer compartilhar de acordo com o ambiente. O script de instalação é a melhor opção para você garantir que o seu script vai rodar em múltiplas plataformas. Acontece que normalmente isso não é o que é feito na prática. Raros são os scripts que têm um instalador, no caso, aqueles que vão parar nas distribuições, enfim, porque são muito populares, né? Por exemplo, recentemente foi arquivado um projeto, mas um dos scripts em Bash mais utilizados no mundo todo é o NeoFetch, que mostra ali informações do sistema, mais uma logo da distribuição. O pessoal do Arch Linux adora usar NeoFetch. E ele saiu agora enfim, ele foi arquivado, não está mais sendo atualizado nem nada, ele foi paralisado, mas ele tinha lá um instalador. Porque aí ele inclusive ele rodava em Windows, OS X não, Windows, Mac OS, BSDs, e aí tinha algumas diferenças de outros BSDs, enfim, e ele tinha um instalador. Mas isso é muito raro de acontecer. Normalmente, o que você faz é, se você quer outra possibilidade de portabilidade, você usar o shell que você sabe que está à disposição em tudo quanto é sistema Unix-like, que é o shell SH. Então você restringe a sua sintaxe ali, os seus comandos, ao que é compatível com o shell SH. Já se você quer mesmo usar o Bash é uma dependência, isso já quebra qualquer possibilidade de portabilidade imediata, você vai mesmo ter que recorrer ao instalador ou ter certeza de onde estão as coisas. No caso de ser um cliente, você verifica antes de fazer o seu script, né? Você já manda para ele com a hashbang adaptada para o caso desse cliente. Não há necessidade de você pensar no que vai acontecer em qualquer máquina do mundo, né? Isso é uma grande viagem. E pior que tem gente que acaba criando programas e scripts assim, pensando nisso. Mas se o meu script for usado por alguém... Cara, não é normalmente a preocupação. Deixa isso para quando você estiver desenvolvendo um programa e aí sim com vistas à distribuição pública, enfim, tá certo? Eu só vou mostrar aqui para a gente encerrar como que isso é feito no caso no nosso script e para finalizar mesmo, né, esse problema da aula 1. Então vamos lá. Vamos fazer o vim. E o script já está criado, que é salve sh. Eu vou tirar esse teste que nós fizemos, vou usar o O maiúsculo para inserir, né, para entrar no modo de inserção numa linha acima. Pronto. E aqui, logo no começo do arquivo, os 2 primeiros caracteres, hashbang. Posso ou não ter um espaço aqui, isso aí normalmente tanto faz, mas eu gosto de colocar sem espaço e eu vou usar o /bin/bash, porque eu sei que no meu sistema o bash está no diretório /usr/bin,
que por sua vez é linkado com o diretório /bin. Então, isso não vai mudar tão cedo, não nesta década, provavelmente não nessa década. Então, eu posso ficar tranquilo que esse meu script vai funcionar por muito tempo, por tempo razoavelmente suficiente para eu garantir que ele está escrito da forma correta, tá certo? Então, aqui é simples assim, hashbang e onde está o binário. Se eu quisesse executar isso com o shell sh, beleza, /bin /sh. Aqui, ó, tá vendo que bacana? É fácil. Se eu quisesse executar isso com a WK, eu faria WK. O problema é que echo não é uma instrução válida para o AWK, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Mas vamos voltar aqui para o bash. Salvei e saí. Você não vai ver diferença nenhuma, apesar de ter formas da gente ver essa diferença. Eu posso até mostrar, né? Mas eu acho que já está de bom tamanho para a gente. Eu vou deixar a pesquisa para vocês e até para vocês fazerem perguntas nas nossas issues. Eu posso orientar os exercícios, né? As investigações de vocês, os experimentos. Então lá, ó, ponto e ponto barra, salve sh, não mudou absolutamente nada, tá? Visível. Em termos práticos, ter ou não ter aqui, neste caso, a hashbang não faz diferença. Mas faria, né, se eu tivesse, por exemplo, usando o shell sh. O shell sh, aqui é o dash com D de dado, eu já falei sobre isso na parte 2, e eu entrei invocando o binário sh, que é um link simbólico para o dash com D de dado. Os comandos aqui são os mesmos, ls e tal, e eu poderia fazer ponto barra salve. E não tem autocompletar aqui, né? Então salve sh, e funcionou perfeitamente. Quem que executou o meu script? Foi o shell sh? Não, foi o shell bash, porque eu tenho uma hashbang. Se eu não tivesse, teria sido o shell sh, porque é o shell que eu estou usando no momento em que eu fiz a invocação do meu script. Ok? Gente, com isso a gente encerra a parte 1. Tem muita coisa para a gente ver ainda sobre essa parte de execução de scripts. Por exemplo, e se eu não quiser usar o ponto barra, deixa eu só sair do shell sh. E se eu não quiser usar esse ponto barra para invocar o meu script? Se eu quiser invocar apenas pelo nome, o que eu faço? Qual é a lógica por detrás disso? Como tornar essa opção algo definitivo? E outras coisas. Como que funciona esse negócio aí das prateleiras que você está falando? Tudo isso vai começar a ser visto agora na segunda aula do nosso curso Shell Script Descomplicado. Até lá, a gente já tem assunto bastante para uma aula só. Ok? Até a próxima.